Bom, boa tarde, então, a todos e todas. É um prazer vê-los aqui. Obrigada por comparecerem. A gente dá seguimento aos estudos que nós estamos fazendo esse ano sobre como conceder ou como proporcionar a dignidade de quem trabalha em tempos de transições tecnológicas, demográficas e climáticas. O tema do nosso encontro de hoje ficou a cargo, então, do subgrupo de Direito Individual do Trabalho. E é sob essa perspectiva, esse enfoque, que a gente vai tentar abordar, ou enfim, trazer contribuições sobre isso. Durante esse ano, desde de março, quando nós começamos os encontros desse ano, o nosso subgrupo tem se reunido diversas vezes para pensar numa melhor estrutura, no melhor enfoque, enfim, como abordar uma situação tão difícil, um tema tão difícil de uma maneira criativa, inovadora. E num desses encontros, numa dessas reuniões, o Luiz, que integra o nosso grupo, comentou sobre um trabalho que ele conheceu há algum tempo atrás, que ocorre em Paraisópolis, onde ele conheceu, mas não só lá, também em outras localidades do Brasil, por meio do G10 Favelas. O G10 Favelas é um bloco de lideranças e de empreendedorismo que reúne as 10 maiores favelas do Brasil. E eles têm justamente como propósito tentar estimular, fomentar novos negócios, novos projetos. Aliás, projetos não, porque eu soube que essa palavra não é bem-vinda lá, e eu deixo depois o esclarecimento para o Gilson, que vai me suceder. Mas, enfim, como estimular e como fomentar um trabalho que seja digno, não só um trabalho, mas condições de vida que sejam dignas e que também sejam emancipadoras. Então, uma forma de pensar a dignidade para além das fronteiras simplesmente de uma relação de emprego formal, seletista. Não tem nenhum demérito nisso, muito pelo contrário. A relação de emprego está aí, a gente não está aqui para demonizá-la, mas precisamos pensar também em outras estruturas de trabalho que confiram, concedam a dignidade a quem trabalha e que não necessariamente passem por esse modelo. E aí, então, o Luiz entrou em contato com o Gilson, que é o presidente do G10 Favelas. Marcamos uma visita técnica, o nosso grupo esteve lá em Paraisópolis, foi muito bem recebido, inclusive, pelo Gilson, pelo Giva, pela Francisca e toda a equipe. E nós conhecemos o trabalho que era feito lá e ficamos absolutamente impressionados, em vários sentidos. E saímos de lá com a certeza de que a nossa pesquisa para esse ano tinha que levar isso em consideração. Então, nós queríamos pensar esses desafios, professor, a partir de um caso concreto que foge a tudo aquilo que nós conhecíamos e que foge àquele discurso engessado que o Cauê sempre fala, de pensar com base na experiência que a gente já teve. Então, conhecer coisas novas para repensar estruturas a partir daquilo. E aí, então, a nossa apresentação de hoje vai ser estruturada dessa forma. Vamos falar um pouquinho sobre o trabalho do G10 e, a partir dali, traremos as nossas reflexões para discutir com vocês. Primeiramente, então, eu vou, já na sequência, apresentar o Gilson e convidá-lo a vir aqui à mesa conosco. Na sequência, a Adriana fará uma avaliação jurídica a partir da experiência do caso do G10. A gente vai ter uma breve apresentação, uma breve participação especial, muito legal, da professora Marta Gonçalves, mas também a Adriana irá apresentar no momento oportuno. Na sequência, a gente muda a composição aqui da mesa, recebemos o Luiz, a Luciana e a Simoni para falarem sobre a Agenda 2030 e sobre a Agenda ESG, também à luz de tudo isso que a gente discutiu. Então, gostaria de agradecer a todos os colegas do subgrupo do Direito Individual, a gente se reuniu muitas e muitas vezes durante esses meses. Gostaria de agradecer formalmente ao Luiz por ter aceitado liderar junto comigo interinamente o subgrupo de Direito Individual nesse ano. A gente sabe que o Marcelo Prata está licenciado, a Renata também, depois o Marcelo Melec trabalhou junto com a gente no semestre passado, no ano passado, também precisou se licenciar. E nesse ano o Luiz, então, assumiu esse desafio junto comigo, e eu agradeço expressamente. E ainda dar as boas-vindas formalmente e publicamente às novas pesquisadoras que passam a integrar o subgrupo de Direito Individual, que são a Adriana, que está aqui ao meu lado, a Luciana e a Simoni,
que vem na sequência. Então, todos aqui já as conheceram ao longo desse ano, né? São pesquisadoras bastante presentes aqui no nosso grupo, mas publicamente e oficialmente eu gostaria de dar as boas-vindas para elas nesse momento. Por fim, e não menos importante, eu gostaria de agradecer mais uma vez ao Gilson Rodrigues, aqui presente, que nos recebeu, como eu disse, maravilhosamente bem, lá em Paraisópolis, que aceitou o convite, mesmo com uma agenda bastante atribulada, para vir aqui hoje conversar com a gente um pouquinho sobre o trabalho do G10, e, enfim, pela parceria e pela amizade que veio se formando, né, nessas trocas que a gente foi tendo ao longo do tempo. Então, para apresentar rapidamente o Gilson, tenho aqui algumas informações sobre ele. O Gilson Rodrigues é um destacado líder comunitário brasileiro e ele é reconhecido pelo seu trabalho como presidente do G10 Favelas, que, como eu disse, é um bloco de lideranças que reúne as 10 maiores favelas do Brasil. Ele é nascido em Itambé, na Bahia, e criado na favela de Paraisópolis, aqui em São Paulo, e tem trabalhado incansavelmente para tentar melhorar a vida da comunidade, a vida das pessoas, fomentar o empreendedorismo, fomentar a emancipação, fomentar a independência dessas pessoas. Sob a liderança do Gilson, o G10 Favelas desenvolveu já vários projetos, de novo essa palavra, peço desculpas, que são voltados para o desenvolvimento econômico e social das favelas e inclui iniciativas de empreendedorismo, educação e saúde. Ele também é fundador da Bolsa de Valores das Favelas e do G10 Bank Participações, além de ser criador do G10 Hub de Inovação, que também é conhecido como Vale do Silício das Favelas. Ele já recebeu diversos prêmios, não vou nem entrar na lista aqui de mencionar um a um, porque passaria bastante tempo lendo o currículo dele, mas o fato é que até em Nova York ele já esteve na Bolsa de Valores quando houve o lançamento desse trabalho tão bonito que é feito aqui. Então, sem mais delongas, para a gente não tomar o tempo precioso dele, eu gostaria de convidar o Gilson para se juntar a gente, por favor, para falar um pouquinho do G10 também. Boa tarde, comunidade. Que alegria, que inovação poder estar aqui compartilhando um pouco desse mundão que chamamos de favela. Já é uma super inovação poder trazer esse tema num espaço tão privilegiado, né? E trazendo essa discussão para pensar soluções por desafios que nós temos aqui. Agradecer demais a todos do GTRAB e especialmente ao grupo de Direito Individual, ao Luiz, pelo nosso parceiro e amigo, pelo convite e ter lembrado do nosso trabalho. Eu sou de Paraisópolis, baiano da cidade de Itambé, que é ali do lado de Vitória da Conquista, a Suíça da Bahia. E assim como minha família, nós viemos para cá com muitos sonhos, né? Minha família está aqui há mais de 70 anos e o sonho principal que nos trouxe até São Paulo foi ficar rico, dar educação para os filhos e ajudar aqueles que ficaram. Nós não sonhamos em morar na favela, em morar em cima do córrego, em sofrer com as enchentes, em passar qualquer tipo de dificuldade, né? Mas logo a gente descobre que São Paulo é terra que filho chora e mãe não vê, né? E assim nós vamos construir essa grande capital nordestina que acolhe e que também nós ajudamos a construir, a transformar e trazer essa força que São Paulo é hoje. Mas a gente foi percebendo ao longo desse período que, apesar de a gente não ter sonhado em morar na favela e ter ido parar na favela, nós não conseguimos realizar o nosso sonho com tanta facilidade do qual nós pensamos. Quando um nordestino vem para São Paulo, parece aquele sonho americano do cara que vai para os Estados Unidos achando que vai mudar tudo e chega lá a situação é ainda mais complicada. Eu estive em Nova York e disse que, de alguma forma, o Brasil é a favela dos Estados Unidos, porque os brasileiros passam pelas mesmas dificuldades que os brasileiros favelados passam aqui. Então a gente faz esse paralelo. E aí nós percebemos que uma das melhores formas de transformar a nossa vida era buscar um ambiente diferente da qual a gente foi acostumado ou foi imposto de alguma forma. Porque se a gente não sonhou em morar na favela e a gente vive na favela, sonhando em um dia sair da favela, a gente precisaria criar ferramentas para que isso pudesse acontecer, mas efetivamente isso é praticamente impossível ter pouco tempo. Não se contavam essas histórias.
porque o que a gente percebe é que a gente sofre uma espécie de embargo econômico ou de bloqueio de alguma forma, onde apesar de você ter vontade de fazer muitas coisas, esse embargo econômico não permite que os aplicativos de carro vão lá, não permite que o e-commerce entregue, não permite que os bancões nos dão crédito. E os serviços públicos vai fazendo com que as favelas cresçam de maneira desordenada sem chegar. E a gente é sempre tratado como marginal e violento, quando na verdade a gente está sendo violentado pelos serviços que não chegam. E aí nós estamos sempre sendo divididos ou colocados naquelas divisões em que separam ricos dos pobres, aqueles muros invisíveis que separam Paraisópolis e Morumbi, da qual a gente não concorda e que a gente, por vezes, é treinado a ser contra. Eu, quando eu cheguei em Paraisópolis com 5 anos, eu vim com minha mãe, uma mulher surda, muda, com 14 filhos. Minha mãe só não falava, gente. 14 filhos. E depois que a minha mãe morre, a gente fica numa situação muito difícil, porque as pessoas olhavam para os filhos da muda e diziam: esses meninos vão crescer e não vão virar gente. Porque filho de muda não tem pai, então a gente não conheceu os nossos pais. E aí diziam que a gente provavelmente era filho de algum bandido, de algum traficante, e meninos soltos na favela provavelmente era predestinado a essa mesma história. E a gente só queria dar certo. Eu era um menino mais esperto, mais falante. Imagina, um monte de criança falante, filho de uma mulher surda muda, não combinava, né? E aí, o que a minha família acabou fazendo? Dando a gente no Brasil inteiro, nós fomos espalhados. E eu já encontrei 7 dos meus irmãos. Eu acabei ficando na família, mas ali sem ninguém querer cuidar de mim. Eu chegava na casa onde eu almoçava, dormia, encostava e fui ficando assim, meio largado, ninguém me assumia porque tinha medo do que eu podia me tornar. Até que um dia eu ouvi assim: bom, tem que amarrar esse menino e mandar ele embora para a Bahia. Nem que seja amarrado, porque vai dar errado. E aí eu fugi de casa, perambulei pelos 4, 5 dias ali pelas ruas do Morumbi, Hospital Bestiais, aquela coisa, e voltei com um desejo. Meu desejo era um desejo de vingança. Eu queria me vingar da minha família. E aí, o me vingar é que eu ia estudar, ia trabalhar, queria virar gente, porque falavam assim: esse menino vai crescer e não vai virar gente. E eu queria ser gente, eu queria virar gente, queria transformar a minha realidade, e aí estou tentando virar gente até hoje. Mas percebia que a forma da qual as pessoas me enxergavam me ajudava ou me atrapalhava. Então eu era um menino, filho da muda, marginal, violento, pobre, preto, todas as questões que as pessoas me olhavam, elas me olhavam já com esse arquétipo de que vai dar errado, né? E eu não acreditava nisso. Eu sentia no meu coração que era um menino bom, eu gostava de trabalhar, eu conversava, eu trabalhei em muitos lugares desde meus 9 anos, trabalhei catando latinha, trabalhei num clube de tênis chamado Arica, que era no Morumbi, trabalhei vendendo tempero na feira, eu trabalhava, eu queria dar certo, eu estudava e tal, mas a sociedade me olhava, só via um menino futuro marginal. Então eu percebia que nós não teríamos condições de sair da favela e de que a melhor forma de fazer isso era buscando criar um novo olhar, mas não um olhar daquilo que estava me faltando, um olhar daquilo que a gente tinha, e eu tinha muita força, e a favela tinha muita força, tinha muita gente, força cultural, força econômica, muita potência. E foi a partir disso que nós pensamos: vamos construir um programa em que a gente busque a construção de uma nova Paraisópolis. Uma Paraisópolis que se transforma no bairro pela mão dos próprios moradores, já que as favelas existem desde o século XIX. E que Paraisópolis vai fazer, o mês que vem, 104 anos. E está do lado do estádio Morumbi também, os São Paulinos, e a gente ajudou a construir o estádio, mas a gente está do lado do Palácio do Governo, e que por mais que passaram governadores e prefeitos maravilhosos, né, todo mundo tem um governador para chamar de seu, ou um prefeito para chamar de herói, todos eles passaram e em 104 anos eles nenhum conseguiram resolver o problema de erradicar a favela, transformando ela nos bairros. Então percebemos que essa dor e que essa solução partiria do próprio morador, de que nós poderíamos ser agentes da nossa própria transformação, CEOs de nós mesmos, que nós podíamos ser protagonistas disso, mas precisaríamos fazer alguns movimentos. O primeiro é amar o lugar, porque não tem como mudar a universidade se você não ama a universidade, assim como sua casa, assim como sua sala, assim como sua empresa. Então, nós percebemos que quando as pessoas perguntavam: onde você mora? Sabe onde a gente dizia que morava, professor?
No Morumbi, né? Vila Andrade. Vila Andrade é nada, Vila Andrade né? Não, imagina. É melhor falar Paraisópolis, então. Morumbi. Né? Eu falo, olhava pra cara, vi que não era cara no Morumbi, né? Mas tinha que dizer. E as favelas, infelizmente, foram se acostumando a dizer que mora no bairro rico do lado. Quando você vai pra Rocinha, temos crianças cariocas aqui. Quando vai pra Rocinha, pergunta onde você mora. São Conrado. Imagina você mora na Rocinha. E nós percebemos que nós temos que amar Paraisópolis. Nós precisamos amar este lugar porque a gente não vai ter condição de sair daqui. E se a gente não amar, nós não vamos transformar a nossa casa, não vamos transformar a nossa realidade. E foi assim que a gente buscou, a partir dessa perspectiva e de olhar para o potencial econômico, fazer um processo de mudança em que a gente pudesse ser agente dessa transformação, mas que essa transformação passasse por acabar com a fome, por acabar com a pobreza, e nós percebemos que a única coisa que acaba a pobreza, que acaba a fome, que acaba a violência contra a mulher, é dinheiro no bolso. Mulher que sofre violência doméstica, dinheiro na bolsa. Jovem que ganhar o mundo, dinheiro no bolso. Então, a economia seria fundamental para que essa favela pudesse prosperar e para que eu pudesse ter o direito de escolha se eu quero ir para o tráfico, se eu quero ir trabalhar, se eu quero montar uma empresa, se eu quero empreender. E foi assim que, nesse primeiro momento, nessa fase, Paraisópolis virou o retrato de um novo Brasil que deram um nome num fenômeno que chamava a nova classe média. Né? Quem não ouviu falar da nova classe média, Paraisópolis foi um pouco retrato disso, e a gente falou, poxa, é disso que nós estamos falando, eu quero ficar rico. E aí nós fomos falar com algumas empresas, eu fui falar com o seu Samuel Klein, montamos Casas Bahia, está lá há 15 anos, é uma das que mais vende no Brasil. Fui falar com o seu Trabuco, montamos o Bradesco. Jesus era presidente do Santander, nós montamos o Santander. E aí foi trazendo várias empresas, e hoje Paraisópolis é uma comunidade muito empreendedora, com 14 mil pontos comerciais, que emprega 21% da população que trabalha lá. Nós estamos construindo uma Paraisópolis sustentável, que a nossa ideia é que 50% da população trabalhe, more e viva. É assim que as cidades, o futuro das cidades deve ser. As pessoas podendo morar e viver, não dá para vir todos os dias, 2 horas, para ir, para voltar, para chegar aqui ao centro. Então vamos trabalhando nisso. Nesse conceito, nós fomos também criando iniciativas para buscar essa mudança de olhar. E nós percebemos que esse olhar podia ser mudado através das artes, por exemplo, porque lá o famoso Castelo do Gaudir brasileiro está em Paraisópolis. Tem muitos artistas, cantores, poetas, então Paraisópolis das artes. E pensamos que outros sonhos nós gostaríamos de realizar que a gente não realizou quando era criança, ainda sendo jovem, porque eu tô jovem e bonito. Então, a gente olhou, a mãe dos meus filhos, por exemplo, sonhava em ser bailarina. Aí nós criamos o Balé de Paraisópolis, uma grande companhia, tem viajado o mundo. O Mota sonhou em tocar violino, nós criamos a Orquestra de Paraisópolis. O Davi sonhou em jogar rugby. Nós temos os Leões e as Leoas de Paraisópolis. Hoje nós somos o maior celeiro de formação de rugby do Brasil. Quando o All Blacks vem ao Brasil, é lá em Paraisópolis que eles pousam. Eu sempre sonhei em ser um mosqueteiro. Na minha época, passava Tábula Redonda, Rei Arthur, umas 10 vezes na Globo, e eu queria lutar, então nós montamos Mosqueteiros de Paraisópolis. Assim nasceram 48 iniciativas, para que quando a gente pensasse em Paraisópolis, ao invés de pensar no ladeirão do medo, olhar dos assaltos ou dos problemas que tem lá, daquilo que a gente não tem, a gente assim, vamos olhar e falar, é lá que tem um balé, é lá que tem um Gaudí, é lá que tem uma orquestra. E essa nova forma nos criou oportunidades para que a gente possa transformar essa favela, porque se você me vê como violento e marginal, você tem medo, você se afasta, você não quer participar, e nós percebemos que a melhor forma de acabar qualquer tipo de violência é convivência, trazendo oportunidades, de que não existe um Morumbi bom com Paraisópolis ruim, não existe uma cidade linda com Paraisópolis feia, não existe um Brasil melhor se nós estamos vivendo naquela condição. Então é trazendo essa população para fazer parte, e não para fazer parte da solução e não fazer parte do problema. E aí, olhando para essa perspectiva, nós pensamos, Paraisópolis está conseguindo fazer isso, por que as outras não estão conseguindo? Né? E aí nós fomos mais uma vez olhar para o potencial econômico, desenvolvimento, para pensar como é que a gente consegue reunir pessoas, líderes e empreendedores para criar algo que pudesse levar essas iniciativas para o Brasil inteiro. E foi daí que nós reunimos as 10 maiores favelas do Brasil e criamos o G10 Favelas, que é um bloco inspirado no G7, no G20 dos países ricos, para ser o G10 das favelas ricas. Porque essas favelas, as 10 maiores, movimentam quase 8 bilhões de reais. A nossa constatação é que, apesar da gente estar em bolsões de pobreza, essa pobreza acumulada veste roupa, se alimenta. Nós
comemos, bebemos, nós consumimos serviços jurídicos, nós vivemos, né? E que não é justo que a gente sofra esse embargo não ter acesso ao conjunto de ações. E aí nós fomos levantar uma pesquisa, criamos um instituto de pesquisa, que a Favela Diz, e percebemos que 40% da população sonha em empreender. Só que quando a gente vai lá para empreender, falta formação, mas falta principalmente crédito. Os bancões não nos dão crédito. E quando você vai ver por que o bancão não dá crédito, porque você não tem um score, você não consegue abrir o CNPJ ou tirar o alvará porque a terra é irregular. Existe uma série de questões formais que num bairro informal você não consegue cumprir tudo aquilo. E aí você fica de fora. E quando você tem acesso, é um crédito bem pequenininho que os juros é maior do que o agiota. Então é essa situação. E aí nós falamos, bom, nosso desejo com o G10 é criar soluções para os problemas, então nós decidimos criar uma espécie de BNDES da favela, o G10 Bank. Eu fui para Harvard e nós falamos que era o Bank of the America das favelas, né? Que a gente é chique. Então, que basicamente dá crédito e oportunidades para que essa população possa prosperar. Nós, o ano passado, chegamos a oferecer crédito para 200 empreendedoras, principalmente mulheres, né? E elas têm transformado sua vida, algumas prosperaram, alguns ficaram inclusive milionários, a partir de um crédito simples, de uma solução. Então, o G10 está sendo escalado no Brasil inteiro, vocês podem baixar no aplicativo aí G10 Bank, abrir sua conta e vai nos ajudar nesse processo. Aí percebemos também que na favela, quando você vai lá e compra alguma coisa no e-commerce, nós estamos bloqueados. Já viu isso? Quero ir lá na Amazon, quero ir na Americanas, ou quando eu ponho o endereço Paraisópolis, Rocinha, ou qualquer endereço, aparece lá: não entregamos desse local, área não coberta. Qualquer nome bonito que eles vão falar lá para dizer que não está atendendo, e na verdade estão bloqueando esse CEP. Então, nós decidimos criar uma empresa para destravar este CEP. E aí nasce a Favela Brasil Express, uma espécie de FedEx das favelas, onde nós criamos microcentros de distribuição, desbloqueia este CEP. Numa parceria com o Google, criamos um CEP, uma geolocalização, que é um CEP próprio, que basicamente diz que aqui é aqui mesmo, porque na favela o 1 e o 1000 é um do lado do outro. Com esse centro de distribuição, o morador pode comprar o seu produto, cai no centro de distribuição, e os moradores que conhecem exatamente onde é a viela da Marival, da viela do São José, que geralmente tem o nome da pessoa mais antiga, vai lá e entrega diretamente. Este mês de setembro, nós vamos completar 2 bilhões de reais em mercadorias entregues em 3 anos em 7 favelas. Imagine se fosse nas 14 mil favelas do Brasil. Então imagine quanto o poder de escala. Então você tem ali desde o chaveirinho ao iPhone, porque você tem a periferia da periferia. Você tem um cara que passa dificuldade, mas tem um cara que prosperou e transformou e decidiu ficar. Não é porque ele ficou porque não paga imposto, não paga água, não paga luz. Tira isso da cabeça. Olha para o outro lado. Se você está olhando para a favela, está enxergando coisa ruim, experimenta olhar para o outro lado. Tira isso de você que vai até te fazer bem e vai ajudar a favela. Então, nós criamos o Favela Brasil Express, que inclusive fez uma IPO na Bolsa de Valores da favela. Porque quando o negócio começou a prosperar, as iniciativas, nós fomos atrás dos bancões também. Não tinha dinheiro no G10 Bank para botar dinheiro para todo mundo. Fomos para os bancões, o juro era alto. Aí fomos falar com os famosos investidores anjos. E nós descobrimos que tinha muito investidor anjo, que é investidor capeta. Né? Que ele quer botar um dinheirinho e levar uma parte grande. Então, vamos ter que criar uma solução. E aí nasce a Bolsa de Valores da Favela, e que as pessoas podem aportar a partir de R$10, e de 3 em 3 meses o resultado volta. E assim foi acontecendo. Então, hoje, nós temos um ecossistema onde nós pensamos: você precisa de crédito, procure o G10 Bank, precisa de entregas logísticas, Favela Brasil Express, precisa de emprego, procura o LinkedIn da favela, porque às vezes a pessoa está procurando no lugar errado. Se você precisa se alimentar bem, pode falar com Monge Maria, ou na Agrofavela. A favela também é pop, é tech, né? Então nós temos as agrofavelas, nós temos a Cria Comunicação, nós temos a Mais Favela TV, nós temos o Instituto Escola do Povo. Então são uma série de iniciativas, sempre olhando para como que a gente pode criar uma solução, gerar trabalho e renda e negócios, pensando que nós temos que dar o peixe, ensinar a pescar,
fabricar a vara, vender a vara, trabalhando todo o ecossistema de todo esse público, mas não criando projetos ou projetinhos, aquelas coisas bonitas, mas criando negócios de impacto social que transformam a vida das pessoas de maneira econômica. Então, hoje, este movimento, ele se espalhou pelo Brasil, ele se dá basicamente através de uma rede de moradores, em que nós denominamos eles de presidente de rua. 83% são mulheres presidentes, onde elas cuidam de um grupo de 50 famílias. E são elas as nossas avalistas informais quando vão dar o crédito, são as fazendeiras urbanas na agrofavela, são as cozinheiras na Mão de Maria, as costureiras no Costurando Sonhos, sempre buscando quebrar essa barreira e fazer com que, a partir de uma iniciativa que cria uma solução, gere negócio, trabalho e renda, prosperidade. A gente tem circulado um pouco o mundo para contar dessas experiências. Nós já estivemos em 17 países e nesses 17 países nós temos olhado as experiências que acontecem lá e pensamos como é que podemos trazer para cá. Uma experiência, por exemplo, que nós estamos fazendo é uma experiência olhando para Medellín. Nós tivemos um grupo de 45 empreendedores de favela em Medellín e nós vimos lá as transformações que acontecem, principalmente na Comuna 13, e achamos que nós temos vocação para aquilo. A Comuna 13 parece um shopping a céu aberto, assim, onde tem muito turismo, a população trabalha e tal, as casas estão sendo revitalizadas, então isso, a gente olha para aquela experiência e pensa, como é que a gente consegue melhorar? Aí nós fomos para Shenzhen, na China, e vimos uma experiência muito bonita de uma favela que foi transformada e mantida ali. Aí eu olho, por exemplo, para a França, ou mesmo Zurique, na cidade velha de Zurique, e quando eu olho para aquilo, eu vejo uma favela. Vocês já prestaram atenção? Não parece uma favela, para quem já foi? Parece uma favela, só que uma favela chique, né? Ela tem piso drenante, paredes verdes, restaurante na calçada. Lá na favela, se o pessoal pendurar a roupa na janela, é esculhambação. Mas eu já vi muita gente tirando foto do fundo com a roupa pendurada lá, as calçolas, né? Então, é chique, é pop e tal. E nós estamos olhando para isso, transformando, para que no futuro próximo, em vez das pessoas dizerem que moram no Morumbi, quando perguntar, às vezes a pessoa dizer assim, professor, onde você mora? Ele fala assim, moro em Paris, Parisópolis. Né? E a gente vai criando essa cultura de transformação, está transformando hoje lá uma vila, revitalizando 1.884 casas, olhando um pouco para essa experiência da França, a de Zurique, de Medellín, mas tentando fazer melhor, porque no fundamental, eu olhando para o meu sonho, quando eu era pequeno, o meu sonho era ter uma casa de gente rica. O que era uma casa de gente rica? Era uma casa pintada e rebocada. Porque eu morava na Viela no Coi, quando eu saía, eu via os vizinhos com aquela casa assim, de reboco, era tudo rico, né? Para mim era rico aqueles vizinhos. Então, por que quando você olha para a favela, você só vê aquele vermelhão? Outro dia eu recebi o senhor da Leroy Merlin, eu falei, o que você enxerga quando olha para esta cena? Era a minha foto da capa do prefeito de Paraisópolis. Eu fui capa da Veja como prefeito de Paraisópolis. E aí aparece a favela de fundo. E as pessoas respondiam assim, casas pequenas, insalubres ou coisas do tipo. Eu falava, experimenta enxergar tinta para vender, cimento, bloco, porque se tem milhões de pessoas vivendo nessa condição, por que não foi criado nenhum programa, nenhum incentivo, qualquer coisa para poder resolver isso? Porque nós estamos, em geral, olhando apenas os problemas e nos afastando deles, como se a gente não fizesse parte. O novo normal nos afastou de nós mesmos, nos afastou do dia a dia e a gente vai tratando tudo com naturalidade, como se fosse assim, né? E aí, o que vai acontecendo? A gente vai se tornando vítima de nós e da sociedade da qual a gente ignorou. Porque aquilo que você ignora, uma hora ele te alcança, né? Então, nós não queremos ser alcançados pelo que é de ruim, nós queremos ser alcançados pelo aquilo que é de bom e tem muita coisa boa. Nós temos buscado mostrar para a sociedade que é impossível você ignorar uma economia de 200 bilhões de reais. As favelas no Brasil movimentam 200 bilhões de reais, são 14 mil favelas movimentando 200 bilhões. Se fôssemos uma empresa, nós seríamos a Petrobras, seríamos a Vale. Então, aquele que não está olhando pelo viés do social, da transformação, olhe pelo viés econômico. Porque se você não está enxergando esse público, esse é um público inevitável. Não dá. E aí nós temos contado isso e ajudado, inclusive, as mídias a se comunicar melhor com a gente. Porque quando você olha para a mídia no geral, para a propaganda, está mudando um pouquinho, mas está longe ainda. Mas quando a gente vê, por exemplo, a gente olha até o cachorro é loiro no comercial, não é? Até o cachorro é loiro no comercial. Como se a gente não existisse.
Ou como se a gente não fosse cliente, ou é não cliente. Eu sou cliente problema. Sabe aquela história? Eu sou cliente problema, eu sou não cliente. Então, está perdendo a oportunidade de ver essa economia, de pulsar, mas à medida em que a sociedade não está vendo, nós estamos indo lá e provando. Porque se a gente não provar, é difícil até da gente mesmo acreditar. Porque foi muitos anos dizendo que eu seria uma pessoa improvável, que vai virar bandido, que não sei o que e tal. Então nós temos que provar que dá certo para que essas iniciativas possam escalar e para que a gente possa contar as nossas histórias de sucesso. As histórias sobre pessoas como eu só foram contadas a partir do noticiário policial e têm sido contadas todos os dias. Nós queremos contar uma nova história, uma história que nos tire e não que nos coloque mais e fala, fique aí. Não. Só que nós estamos saindo, colocando o pé e participando, mostrando, sem brigar, sem procurar culpados. Porque na minha condição seria natural. Eu fui treinado para isso, viu, Luiz? Eu fui treinado desde pequeno, me perguntaram se eu já tinha vindo aqui. Eu falei, já vim aqui. Ah, o que tu vai fazer aqui? Já vim em manifestação, invasão, tinha um monte de coisa aqui. Isso aqui era toda a época. Então eu já invadi aqui com o pessoal, já fiz confusão aqui, já vi com a turma. Porque eu sou do movimento estudantil, então eu vi... Só que o que eu ouvia muito? Eu ouvia que vamos lutar, que daqui 50 anos nós vamos ter os nossos netos melhores e tal. Eu sempre ouvi assim, então, você tem direito, você mora na favela, você não tem mãe, não tem pai e tal, seja contra a Globo, papa, quem você quer ser contra, você tem que ser contra. E eu falei, caramba, eu quero ser a favor de alguma coisa para eu construir e viver agora. Todos temos que deixar legado. Mas e o agora? E o hoje? E os meus filhos? E a minha comunidade? Então nós temos buscado, sem brigar com o Morumbi, sem apontar culpados, sem partidarizar, né? Construir coisas que nos aproximam da sociedade, construir consensos, buscar oportunidades de, olha, vamos estabelecer confiança aqui, vamos construir juntos aqui, daqui a pouco a gente está junto em outras coisas. Então assim, a gente tem construído um pouco esse trabalho. Eu contei para o grupo que foi visitar, eu falei, gente, como é que vocês vão associar isso ao trabalho, a questão de direitos e tal, mas aí é um desafio de vocês. Então eu vim aqui contar um pouco disso. Mas vocês entendam esta conversa, essa apresentação, como também uma convocação para participar, para fazer parte. As coisas estão acontecendo, então está lá, está aqui, está muito perto, está tudo... Todo mundo tem algum lugar que possa participar de alguma coisa. Então se envolva, participe, sabe? Às vezes precisa de uma mão, de uma oportunidade. Eu não tive pai, não tive mãe, mas ao longo da minha vida eu tive muitos pais, muitas mães, muita gente que me abraçou, que me cuidou. Eu não posso reclamar, nem tinha noção. Eu fui ter noção agora, assim, do que passou comigo, de tão acolhido que eu fui de alguma maneira. Fui muito judiado, mas o que me traz à memória é o acolhimento de como eu tenho chegado até aqui, quantas pessoas têm me abraçado. Então, sintam-se convocados a participar, a se envolver, e eu espero que de alguma forma a gente possa ter ajudado a construir uma nova ideia. Se alguém estava com um pensamento mais distorcido, procure olhar um pouquinho para o lado, para que a gente possa ter uma oportunidade de reconstruir essa história. Obrigado, viu? A todas e todos. É um imenso prazer estar aqui, é um desafio para mim. Estou aqui pela primeira vez, entrei no grupo esse ano. Gostaria de agradecer imensamente o professor Nelson por poder fazer parte desse grupo, poder colaborar, e a todos os colegas também. Hoje, especialmente ao grupo, por meio primeiro da coordenadora, da Ale, que tem muita calma, muita paciência, e enfim, foram alguns encontros. O Luiz também, que assumiu e que trouxe essa experiência para a gente de conseguir ter ido até a favela, até o Gilson. Também, já vou me adiantar, agradeço a Patrícia, que nos ajudou
no espanhol com a entrevista com a professora Marta, que vem logo depois. E a Lucinha também nos ajudou na primeira reunião com a professora Marta também no espanhol. Muito obrigada. E bem, nós estamos aqui hoje, então, para poder passar um pouquinho para vocês sobre a experiência do G10 Favelas. E o que eu consigo dizer foi um enorme, enfim, um enorme prazer ter estado lá, o Gilson ter recebido todo o grupo. Agradeço em nome do grupo mais uma vez, Gilson. E a nossa ideia ali era ouvir tudo que o Gilson falou, mas um pouquinho com aquela provocação. Bom, mas as pessoas têm trabalho aqui? Que tipo de trabalho? As pessoas são CLT? E agora, Gilson, começa a trazer um pouco para o nosso universo e vou voltar um pouquinho com você, tá? Que tipo de trabalho, né? E aí eu vou entrar um pouquinho aqui, já na minha exposição. Foi uma exposição preparada, o pessoal viu, o pessoal me ajudou, eu agradeço também. E, na verdade, eu trago aqui alguns dados estatísticos, são alguns slides, eu não vou ficar tomando o tempo de vocês aqui, depois o trabalho vai ser disponibilizado, obviamente vocês vão conseguir ver. São dados que evidenciam o estudo do mercado de trabalho e da informalidade. O professor José Pastore esteve aqui em agosto e evidenciou, claro, são dados que estão à disposição. Eu trouxe dados do IBGE e também da PNAD, né, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, focando em quê? No trabalho informal no Brasil. Passo apenas um slide no estado de São Paulo e depois mudamos para o município de São Paulo. Temos hoje 40 milhões de brasileiros a partir da população ocupada no trabalho informal. Vou passar rapidamente sobre esse slide sem comentar muito, mas a gente colocou aqui quais são os tipos de trabalho informal, e aqui tem 3 deles, porque tem outros, por exemplo, o trabalho doméstico, o empregador sem o CNPJ, o por conta própria, que também não tem o CNPJ, o autônomo está aqui também. Município de São Paulo, hoje nós temos 33% das pessoas da força de trabalho também na informalidade. E aqui, qual foi o foco? Trazer o trabalho, a comparação entre o trabalho da mulher e do homem, isso muito por conta do nosso estudo de caso. Vocês viram muito o Gilson falando sobre o empoderamento feminino, sobre a força da mulher, sobre as oportunidades. Aqui tem um estudo de 10 anos, faixa etária também, o Gilson comentou bastante sobre o trabalho jovem. A gente vê aqui que realmente tem um envelhecimento da população que se encontra na força de trabalho. Volto aqui sobre a informalidade, nos 33% homem e mulher, e por faixa etária. Um pouquinho mais a respeito de dados, e aí falando da Vila Andrade, eu moro na Vila Andrade, que as pessoas chamam de Panambi, né? Como o Gilson falou, eu moro no Panambi. Mas quando me perguntam o endereço, é Vila Andrade, né? Então foi um dos lugares, o distrito que, salvo engano, mais cresceu nos últimos 10 anos, 12 anos, foi o distrito da Vila Andrade, onde se encontra a Paraisópolis. Então imaginem o volume de pessoas que tem lá e o volume de trabalhadores que tem lá. G10 Favelas, o Gilson já falou um pouquinho, ou até já falou bastante, não vou demorar no slide sobre isso, mas o que eu quero trazer para conectar realmente com o nosso estudo? O papel, o propósito do G10 Favelas é o fomento ao empreendedorismo e a conexão entre as pessoas. Correto, Gilson? E falando um pouco do empreendedorismo da favela, e aí o Gilson perguntou, poxa, como será que o pessoal vai conseguir conectar, né, essa minha história, essa nossa história com a questão do trabalho?
eu trouxe para cá três exemplos de empreendedorismo. O G10 Bank Participações, que o Gilson é o fundador. Vou passar para cá, depois eu volto. O Favela Brasil Express, com o Giva. Muitas vezes ele está com o Gilson, hoje ele não está. E Mãos de Maria. São exemplos de empreendedores que foram, que tiveram a ajuda do G10 e que estão no mercado de trabalho, mas não sozinhos. Eles têm, com eles estão vários trabalhadores. Gilson, quem são esses trabalhadores que prestam serviços para o Favela Express? Quem são os trabalhadores que prestam serviços para Mãos de Maria, para o G10 Bank, para Posturando Sonhos? Eles são CLT, aquela antiga CLT? O que eles são? Você puder falar rapidamente aqui pra gente? Esses trabalhadores são moradores, em geral, que são formados dentro do programa para serem absorvidos dentro das iniciativas de impacto econômico. São moradores, a grande maioria, assim, a gente pode dizer que são mistos, né? Então você tem moradores que não recebem nada, que são os presidentes de rua, nós temos CLTs, nós temos prestadores de serviços, nós temos pessoas que fazem bico, é muito diverso o conjunto das iniciativas lá. E essas pessoas, vocês têm uma preocupação em relação ao formato do contrato deles, aos direitos que ele tem? Isso é uma preocupação ali para vocês na favela? Ou qual é o propósito ali de todas essas pessoas, sejam os próprios empreendedores ou quem presta serviços para eles? Não, de inicial, nós não temos essa preocupação da formalidade, né? Em geral, as pessoas querem trabalhar, precisam do emprego, precisam de dinheiro, então elas veem ali uma oportunidade de acesso para a formação, de serem acolhidas, de fazer parte até de uma rede de proteção e a formalidade, talvez, quando der e for possível, se vê depois. Ótimo. Então, é a partir daí que a gente começa a pensar no nosso trabalho, né? A trazer o estudo de caso para o nosso trabalho, para a nossa pesquisa. Tem um ponto aqui também, o Gilson comentou que não existe a questão dos direitos, né? Que eles estão preocupados com o dia a dia, com o trabalho em si. Mas eles vão criando benefícios, como, por exemplo, benefícios de conforto para os empreendedores, que veio com o Mafra Favelas, e que são alguns tipos de seguro que traz, por exemplo, protege o estabelecimento, ou também a garantia dos bens usados. Claro, isso não tem a ver com a questão dos direitos trabalhistas, mas é só para a gente perceber como as coisas vão acontecendo ali de forma muito natural, e essas questões dos direitos, eles vão vindo quando dá. Né, Gilson? Acho que é muito por aí, né? Porque você pega, por exemplo, na situação da logística, as pessoas são entregadores que têm uma rotina de trabalho ali, mas pode ser que ele não trabalhe todos os dias, que ele não esteja todos os dias, mas que ele quer fazer parte daquela iniciativa, e que ele está nessa iniciativa e talvez ele esteja em outras também. Mas estando ali, ele tem acesso a oportunidade de ter o seguro, às vezes tem, de repente, a carteirinha do Einstein, ele recebe a cesta básica, quer dizer, então tem um conjunto de serviços ali que está agregando valor e que fazer parte disso, ainda que não tenha todos os direitos garantidos. Então, como disse, é misto, algumas iniciativas você tem CLT, ele vê vantagem em participar daquilo, até porque a situação do trabalho é ruim, do desemprego, mas você tem uma oportunidade de trabalhar do lado de casa, sabe assim, você tem um conforto de estar perto da família, tem vantagens ali, né? Que a gente Sim, e também tem um ponto importante que a gente viu, a Ale me lembrou aqui, confirma, mas o valor que esses entregadores recebem, me parece que é maior do que o valor que o pessoal do iFood ou que está fora ali de Paraisópolis recebe, é isso? Sim, isso é uma vantagem, assim, os entregadores da Favela Brasil Express, eles recebem mais, a gente tem fila de espera de entregadores para participar
da empresa. Hoje são 250 pessoas trabalhando no Favela Brasil Express, a gente tem uma fila. No final de semana vai ter uma promoção aí do Magalu, e sábado e domingo vão trabalhar, e a gente tem fila de espera para quem quer trabalhar sábado e domingo mesmo sendo feriado. Então você tem essa vantagem. Você vai ter, alguns vão receber a bonificação do dia, outros vão receber do meio, outros vão receber o dinheiro na mão, então depende ali de quem estiver ali para trabalhar. Certo. Obrigada, Gilson. Então, o que a gente viu ali lá de dentro, né? Existe a dignidade para quem trabalha. Nós percebemos exatamente isso que você estava falando, quando eu falei hoje ali no café. A dignidade vem quando a gente dá para as pessoas o seu caminho, né? Eu acho que vocês sentem, de uma certa forma, essa dignidade de quem está trabalhando, né? Existe uma parceria entre empreendedor e prestador de serviços, um respeito aos princípios. Então, o empreendedorismo ele gera autonomia e emancipação, que é uma forma digna de viver e trabalhar, né? Bem, e aí, agora eu vou entrar um pouquinho na parte mais do nosso estudo para você linkar, e você inverte se quiser perguntar alguma coisa. E assistindo isso ali na favela de Paraisópolis, a gente pensa, bom, transições digitais, nós temos o Favela Express, os entregadores, como é que eles fazem essa relação com o Giva, né? Como é que funciona? É uma plataforma digital? Não, não é uma plataforma digital. A transição digital, ela tem um impacto ali quando você tem as lojas americanas ou a Amazon, que chegam até a ponta da favela para depois a distribuição ela vir via a pé, bicicleta, enfim, não tem a plataforma digital, é diferente, mas tem os entregadores que são ou autônomos ou são pessoas MEI, mas às vezes com registro, com o CNPJ e muitas vezes sem o CNPJ. Transições demográficas, como é que a gente, como que ela impactou ali na Paraisópolis? Bom, o aumento desenfreado da população, na pandemia, a falta de emprego, e isso acabou gerando ou aumentando a informalidade e ao mesmo tempo o empreendedorismo. Impactos no mundo do trabalho, nós assistimos ali uma pluralidade de vínculos. Então você tem as diversas formas de trabalho, que é o que a gente conversa bastante aqui, nas relações ou no direito do trabalho, e tem também os modelos de empreendedores, voluntários e seletistas também. Eu me lembro que acho que Mãos de Maria tem alguns seletistas que são as funções de base, né? O Giva também, principalmente as pessoas na parte administrativa. E quais foram as evidências que nós assistimos frente a essa realidade de Paraisópolis? Uma inversão, né? Então aqui a gente, claro, a gente assiste os entregadores do iFood, do Rappi, assistimos outros formatos de trabalho, mas a gente teve ali, né, da vida para a teoria e as coisas funcionando, né? Será que essa escolha, eu vou fazer algumas perguntas aqui, mas enfim, para depois a gente refletir mais, mas será que essas escolhas que as pessoas fizeram lá do trabalho informal ou sem direito, será que ela foi uma escolha livre dessas alternativas de modalidades contratuais, que muitas vezes devem ser contratos verbais, né, Gilson? Ou seja, não tem. De quê? No bigode. No bigode. Será que foi uma escolha livre? Né? Bom, e vocês se preocupam ali com o trabalho, sofrer um processo trabalhista? Você comentou que sim, que até já teve uma situação ou outra, mas não me parece que essa questão de processo trabalhista ou de risco trabalhista ali para o empreendedor pequeno, ou enfim, para as pessoas que estão nessa informalidade seja um problema, né? Mas será que, por que não estão ali dentro preocupados, os riscos estão mitigados? Os entregadores não podem entrar com uma ação trabalhista ou não podem reclamar? E eles buscam também garantias, como a gente conversou, o Mafre nas favelas ou outros direitos, você comentou de cesta básica, enfim, vocês vão tentando sobreviver
como dá, né? Talvez se encaixar de alguma forma quando a gente não se percebe que não tem uma regulação, né? A gente fala muito do banco e do crédito, né? Então, está todo mundo indo para o digital, e é o futuro de fato, mas você tem uma população que guarda dinheiro no colchão, que fica na fila a pagar a conta e guarda o papel 5 anos, e que acha que vão roubar a poupança dela em algum momento. Então, isso é cultural, né? E também a pessoa é analfabeto de fato, semi-analfabeto. Então, essa população não se encaixa no perfil e na regulação que está estabelecida para os bancões. Por isso que não conseguem fazer. Então, do mesmo modo, talvez, estamos aqui discutindo, né? Fosse necessário criar alguma regulação específica, talvez, né? Para entender e dar direitos e o que nós temos brigado muito é o direito da escolha, né? A gente decide, né? Nós temos a nossa frase que é você quem decide onde vai chegar. Então eu escolho qual é o formato que eu gostaria, né? E que melhor me atende. Uhum. Bem, então, nós estamos fazendo reflexões sobre situações novas? Não, né? A gente já vem refletindo há muito tempo, mas o que eu senti muito, o que eu conversei com as pessoas do grupo, com os colegas do grupo, e o que a gente está querendo trazer para vocês aqui é que vamos ter um novo olhar sobre o mesmo, né? Eu não sei, eu fiquei bem mexida com essa ida a Paraisópolis e, enfim, aguçar mais uma vez a nossa vontade de pesquisar, a nossa vontade de tentar fazer diferente, e, enfim, dar ideias e é a partir disso que você vai ouvir um pouquinho aqui o que a gente está pensando. Sim, eu queria provocar, assim, a gente está no território de favela e ter essas experiências todas de urbanização, por vezes a gente recebe muito arquiteto lá. E qual que é o sonho do arquiteto em geral? É executar um grande projeto. Mas o que a gente percebe? Que muitos arquitetos desenham projetos que não são possíveis de construir, ele só quer um desenho famoso. Né? Ele só quer um desenho para sair no jornal e tal. Às vezes a gente está buscando uma tese muito foda ou alguma coisa, uma defesa muito importante. E nós só estamos buscando algo que possa ser aplicado, que possa ser realizado, que a gente possa vivenciar de fato aquilo para além do livro. Né? A gente quer viver a tese, viver aquela experiência. Então, aproveitando que provocar, que a Adriana está provocando, assim, vamos sonhar coisas possíveis que possam ser realizadas e praticadas com o pé no barro, né? Senão Sim. fica muito distante da realidade. Fica lindo, mas não se constrói. Bem, e aí me ocorreu contemplar e refletir um pouco, e aí eu, de fato, usei bastante do livro novo do Getrabe, do artigo do professor, do artigo do Célio, do Luiz, do Calvé. Toda essa reflexão agora foi um mix dessas análises, acho que guardavam relações aí com o direito individual mesmo. Então me ocorreu de contemplar e refletir a respeito da ampliação da competência da Justiça do Trabalho a partir da emenda 45 de 2004, que acabou sendo remodelada, reorganizada pelo próprio Supremo Tribunal Federal. E aí nós temos diversas decisões, né, do Supremo que evidenciam a necessidade da reestruturação do direito do trabalho. E para trazer um pouquinho aqui esses novos paradigmas e o direito do trabalho, as decisões a respeito da declaração lícita da terceirização, né? Então a terceirização de qualquer atividade ela pode ser feita, estou te falando de uma maneira genérica, né? Também, isso em 2018, em 2020 e depois em 2022, a gente teve essa inversão da lógica com decisões como a decisão a extensão para os serviços intelectuais. Então, o STF firmou posição de que os serviços intelectuais eles são sujeitos à legislação dos prestadores dos PJs, né? Também para os médicos foi reconhecida a contratação por meio de empresas prestadoras de serviços
e mais para frente a extensão para os profissionais com um alto grau de escolaridade e também com uma remuneração expressiva. Bem, presunção da legalidade dos contratos de terceirização, essa inversão. Então, no campo do hipersuficiente, daquele que recebe, daquelas profissões que são destacadas, está sendo reconhecido, ainda que não pela Justiça do Trabalho, mas pelo Supremo Tribunal Federal, que existe a possibilidade de ter outras modalidades de relação contratual. E lá em Paraisópolis, eu fiquei pensando, né? Como é que é isso? E aí me ocorreu de mencionar a decisão que foi em 2021, em que foi validada a legislação do Salão Parceiro, né? A lei do Salão Parceiro, que entendeu como constitucional, a lei diz que, quer dizer, o STF entendeu como constitucional, o que diz a lei, que a celebração de um contrato, que não é um contrato de trabalho, mas um contrato civil, entre os donos de salão de cabeleireiro, barbeiro e as pessoas que trabalham, não é um contrato de emprego, né? Mas qual foi a diferença nesse caso, né? Você não está falando, pelo menos, claro, você tem salões e salões, mas eu estou pensando bastante na favela. Você não está falando do hipersuficiente, né? A gente está falando do hipossuficiente. E aí vem aquele, a decisão do STF colocou um se, ou seja, é válido esse contrato desde que não tenha uma dissimulação sobre a relação de emprego. Então, nesse cenário, eu acho que a gente precisa pensar se está tendo esse reconhecimento pelo Supremo dessas outras modalidades. O que a gente tem no Brasil? A gente tem uma informalidade muito grande, a gente tem informalidade na favela de Paraisópolis. E aí, a gente consegue aplicar esse modelo contratual novo, esse modelo contratual diferente? Ele já está acontecendo na favela, né? Ele já está acontecendo em Paraisópolis. Sim, eu acho que a gente consegue, desde que exista uma adequação dos elementos fáticos aos requisitos legais, desde que a pactuação, ela seja feita sem que tenha fraude à legislação trabalhista. Então, é isso que a gente está... É esse o nosso desafio, o desafio do direito do trabalho e do nosso grupo aqui em conversar e estudar. Bom, meu Deus, é porque eu coloquei o Gilson também, gente, desculpa, eu falei que eu falava muito. Aí eu pergunto, os direitos humanos fundamentais sob a luz da Constituição, mas humanos sob a luz do direito internacional, estão sendo respeitados mesmo na favela, sob o ponto de vista legal? Acho que não. Acho que a gente tem muito para fazer ainda, né, Gilson? Você está fazendo ali de dentro, mas a gente tem muito para fazer também, né? Então, trouxe aqui a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o Pacto Internacional sobre o Direito Econômico, Social e Cultural, que fala da proteção mínima, do trabalho, da remuneração justa. Então, será que isso tem lá? Será que isso tem no Brasil, na informalidade? Eu acho que a gente precisa trabalhar muito ainda, como a gente já vem conversando. Então, a proteção suficiente, independente do modelo de trabalho, proteção da remuneração mínima, dos tempos de trabalho, saúde e segurança, previdência, sabemos que temos muito a fazer ainda. E a pergunta última é de quem é a responsabilidade para fazer tudo isso, né? A responsabilidade é dos empreendedores da favela? Ou da iniciativa privada, que o Gilson traz muito para fazer essa conexão do Estado, onde estão as políticas públicas, né? Regulamentação, como você falou, legislação. Podemos fazer através de instrumentos coletivos, como alguns setores têm, o setor do audiovisual, sabemos que tem convenção coletiva que tem essa proteção para autônomos e pensadores de PJs. Enfim, é essa a exposição, peço desculpas por demorar, mas porque acho que a gente acabou fazendo aqui um modelinho para fazer perguntas para o Gilson. Sim. Gente, a Adriana vai seguir aqui com a nossa programação. Eu só queria agradecer novamente ao Gilson por ter nos recebido, por ter aceito o nosso convite,
por ter vindo aqui e falado tão brilhantemente como sempre fala, né, com tanta paixão sobre o assunto. Eu sei que você tem um compromisso depois, então você é nosso convidado para permanecer até o final. Depois nós vamos sair jantar, você também é nosso convidado, mas caso esteja no seu horário e você precise ir, fique absolutamente à vontade, tá bom? Só obrigado, então eu vou me retirar. Agradeço demais o convite e a oportunidade. Espero vocês em Paraisópolis. Quem quiser conhecer um pouco mais, pode ir lá no meu LinkedIn, Gilson Rodrigues, ou no Instagram, @GilsonRodriguesBR. Pode participar um pouquinho lá. Obrigado, viu? Obrigado. Bom, agora partindo aí para o final do painel, nós tivemos uma convidada especial, tivemos a ideia de trazer a professora Marta Elisa Monsalve Coilar. Ela tem um currículo extenso, gostaria até de falar aqui na presença do professor Nelson. Ela é membro da Academia Ibero-Americana de Direito do Trabalho e Seguridade Social, da qual o professor Nelson é o presidente. Eles são confreiros. Ela é colombiana, tem doutorado em Direito e Ciências Políticas pela Universidade La Gran Colômbia, várias especializações em Direito do Trabalho, em Relações Laborais, Normas Internacionais do Trabalho. E a ideia de trazê-la aqui, a ideia de ter feito uma entrevista com ela, guarda total relação com o nosso painel, para que ela trouxesse um pouco de como funcionam essas questões da informalidade do trabalho informal nas periferias, que ela chama de comunidades marginais, e como ela tem esse olhar, se existe trabalho digno, também sob a influência das questões das mudanças demográficas, tecnológicas e climáticas. E ela acabou trazendo, acho que nem tinha como ser diferente, uma visão dela sobre o cenário mundial nessas questões relacionadas ao trabalho. Então nós vamos passar aqui um vídeo. O vídeo tem aproximadamente 20 minutos. Sei que pode parecer um pouco cansativo, mas ele é muito interessante, então os convido para assistir. Nuestro objetivo hoy con la profesora Marta es entender por parte de la profesora lo que piensa sobre eso, sobre las periferias, o sea, por los otros barrios del país y cómo es, si crees que tiene en Colombia también, en las favelas. Sabemos que hay una favela llamada Favela Ramírez, que está en Bogotá, una otra que es Comuna 13, creo el nombre. Entonces, si la profesora, si es posible hablar un poco, profesora, sobre eso, ¿qué piensas la profesora sobre esas formas de trabajo en esas situaciones? Y si hay ya maneras de protección, o sea, eso sería un primer punto ahí para empezarnos en el tema. Muchísimas gracias por esta invitación. Felicito este grupo de estudio de la Universidad de San Pablo, conducido magníficamente por ese gran profesor y queridísimo amigo, el doctor Nelson Manrich. Tengo que recordar que hace ya bastantes años tuvimos la visita de este grupo a mi universidad, La Gran Colombia. Estuvieron una semana intercambiando conocimientos y experiencias, y para nosotros es de los más lindos recuerdos esa visita, y ojalá vuelva a repetirse. Bueno. Agradezco sobremanera esta deferencia, este honor que ustedes me están haciendo al invitarme a conversar con ustedes de un fenómeno que no es ajeno hoy en día a casi a ningún país.
y es el fenómeno de la pobreza. Ujú. La pobreza se ha ido extendiendo de una manera absolutamente asombrosa, pero eso no ha sido gratuito. Hemos tenido, a través de la historia del último siglo, influencias supremamente graves que han contribuido a un cambio económico en el mundo absolutamente sustancial. Remontémonos a la crisis económica del año 1930. Viene a continuación la de los tigres asiáticos, 1987. Viene posteriormente la crisis económica financiera de los Estados Unidos. Si a eso le agregamos las guerras mundiales, sus consecuencias, si a eso le agregamos este cambio absolutamente fundamental de la tecnología, que nos impactó tanto, pero que afectó igualmente las economías. ¿Por qué? Porque para adquirir toda esa tecnología costosa, pues hubo que hacer muchas inversiones y muchos endeudamientos. Si a esto le agregamos la continuación de las guerras y la pandemia de la cual no acabamos, digamos, de resurgir, de acabar de, es decir, afrontar las consecuencias. Pero hay otros aspectos muy grandes todavía que han contribuido a esa pobreza. Y es precisamente que los cambios económicos en el mundo han sido muy grandes y ha venido empobreciéndose la población. Porcentajes tan altos de pobreza como el que tiene mi país, que es casi del 60%. Y si seguimos analizando la de los otros países, no están en condiciones mejores. Hay una marcada diferencia entre esos países poderosos y nuestros países en vía de desarrollo. Fíjense que se han ido agrupando el G20, los BRICS, y ahora hay unas nuevas categorías precisamente basados en el poderío económico. Y si a eso agregamos digamos, una tendencia de la aparición de gobiernos de izquierda, de gobiernos progresistas, que no es sino mirar Cuba, Nicaragua, Venezuela, ¿qué ha sucedido? Un empobrecimiento total, absolutamente total. Entonces, ese fenómeno mundial de la pobreza tiene causas y efectos. Y esos efectos, pues los vemos en esas comunidades alejadas casi siempre de los sectores centrales, aun cuando hoy la pobreza es tanta que la encontramos en las calles de nuestras ciudades, donde estamos encontrando gente viviendo debajo de los puentes. Entonces, ¿qué ha sucedido? Este fenómeno de la pobreza se ha generalizado, pero hay sitios en donde estas personas se han ido agrupando, digamos, para compartir su pobreza, porque no es otra cosa, es compartir su pobreza. Están viviendo en situaciones muy precarias, porque allá no llegan los servicios públicos, el transporte está muy lejano, agua potable la tienen que llevar de sitios apartados, de modo que son comunidades muy vulnerables en donde se ha evidenciado muchísimo la pobreza. No âmbito das comunidades marginais, existem esses tipos de trabalhadores que saem um pouco desta informalidade ou ainda não?
E já caminhando para a segunda pergunta, existe uma preocupação do governo, existem políticas públicas ou outras ideias para que comece a existir esse movimento de proteção social para esses trabalhadores? La consideración primera que nosotros debemos hacer es que el hombre, por naturaleza, ha sido gregario, se agrupa, forma grupos. Desde las épocas más antiguas lo encontramos organizado y fíjense que ya en el siglo XVIII tenemos las organizaciones de trabajadores, las organizaciones sindicales, que vienen después de la Revolución Industrial y como respuesta a los excesos precisamente de los empleadores. Este movimiento del cual ustedes me hablan, pues es fácilmente la respuesta a ese estado de cosas de que no hay un trabajo dependiente. Entonces, ellos han entendido dos cosas que me parecen fundamentales. Primero, que tienen que organizarse, y quien organiza siempre las comunidades es un líder. Y encontramos el líder en cualquier comunidad. Entonces, surge el líder, se organiza esa comunidad, organizan la forma de trabajar de una manera ordenada, pero se percatan de la necesidad de la protección social y por eso encaminan la búsqueda de esa protección. ¿Ante qué? Ante la ausencia de la relación laboral, de lo que les venía yo diciendo, porque ellos no tienen relación laboral con nadie. Ellos son autogestores, son trabajadores independientes. Entonces, hoy en día y en nuestro sistema de protección social, nosotros tenemos las cotizaciones de los trabajadores independientes, que son los que trabajan por cuenta propia. Ese fenómeno de allá, de esa comunidad, son trabajadores por cuenta propia, organizados por un señor líder que les hizo ver, miren, también tenemos que pensar en la necesidad urgente de la protección social. Pero fíjense que estas iniciativas nacen de la propia necesidad. Es decir, tenemos que buscar una salida a nuestras necesidades y no nos podemos poner las manos a esperar nuevamente la llegada del maná, porque ese no vino sino una vez, no va a regresar. Entonces nosotros tenemos que ver cómo solucionamos los problemas. Por eso yo critico mucho las sociedades subsidiadas. Lo único que genera riqueza es el trabajo, porque el día que esa cuota mensual que me dan o ese almuerzo que me llevan o ese sustituto de alguna cosa se termine, porque de donde se retira y no se pone, se acaba, y entonces se acabó, no hay. Entonces, pero si yo estoy generando mis propios ingresos para solucionar mis necesidades y además para buscar una protección, estoy haciendo grandes esfuerzos para salir de esa pobreza absoluta. Yo estoy convencida que quienes generan algún tipo de ingreso y pagan una protección social serán menos pobres cada día. Esa es la forma de combatir la pobreza, mediante el trabajo y la protección social. Trabajo, cualquiera que sea,
que después de 2 siglos de tener un trabajo dependiente con una contribución a la seguridad social que me retiran de mi salario, el mundo cambió, el mundo es otro y entonces tenemos que solucionar todas esas necesidades que se generan del cambio del mundo. Eso es absolutamente evidente. Ahora, fíjense ustedes que es que hay cosas que se han ido desarrollando. El convenio 156 de la OIT empezó su vigencia en el año 1963. Fíjense que ya habían pasado muchos de estos hechos que hemos rememorado. Entonces allí se plantea la necesidad de políticas de Estado para generar empleo, para regular el empleo. Pero ¿qué ha sucedido con esos organismos? Se han vuelto organismos burocráticos, de cuotas políticas, en donde no están ni técnicos, sino que son cargos que se confieren para pagar unos votos. Entonces, esas políticas no se están cumpliendo y tan no se están cumpliendo que no vemos ni que disminuyan las tasas de desempleo, ni que verdaderamente haya una generación de empleo. ¿Y quiénes generan el empleo? Pues los que invierten. ¿Y hoy en día es favorable invertir? No, por muchas razones. Primero, la misma inseguridad de nuestras ciudades. Segundo, las cargas tributarias. Ya nadie quiere abrir una empresa de temor de las cargas tributarias. Tercero, la inestabilidad política de nuestros países. La inseguridad jurídica. Todos los días amanecemos con una ley distinta o una interpretación que hacen nuestras cortes. Entonces, ¿cómo arriesgo yo esa inversión? Entonces, si no hay inversión, no hay generación de empleo, no hay generación de riqueza. Entonces, ya se ha planteado otra cosa, el emprendimiento. Y ese emprendimiento se está abriendo mucho paso y estamos viendo cómo a través del emprendimiento, en primer lugar, donde se genera mucha creatividad, donde hay mucha innovación y se crea una cultura, no solamente del trabajo, autogestionado, es decir, si yo no trabajo, esto no avanza, y además la cultura de la seguridad social. A mí me parece que esta figura del emprendimiento nos está ayudando también mucho, sobre todo a los jóvenes, porque ya los jóvenes no encuentran un trabajo fácilmente, por muchas razones. Quienes estamos pensionados no queremos dejar el trabajo que tenemos. ¿Por qué? Porque la pensión es muy bajita y no vamos a poder vivir de la pensión. Entonces hay que ayudarlo con el salario. Y además, como los jóvenes de hoy ya no quieren estudiar, porque están convencidos que todo está aquí y resulta que todo no está aquí. Ya no quieren leer, ya todos quieren ser todo esto que hacen por YouTube, entonces, y se les dice, mire, es que este trabajo tiene contrato a término indefinido. ¿Y qué es eso? No, pues usted aquí se va a quedar todo el tiempo. No, porque es que si a mí me resulta una cosa
o me aburro, me voy. La generación de cristal, que no resisten absolutamente nada. Ese es otro problema. Tenemos una sociedad completamente diferente. Una sociedad que está envejeciendo. Las tasas de envejecimiento son altísimas. En el 2050, el 85% de la población del mundo será una población envejecida. La permanencia de los adultos por más tiempo en el trabajo, por lo que les decía de la diferencia de la pensión y el salario, pero también por otra cosa, porque si podemos ser productivos, queremos permanecer más en el trabajo porque estamos aportando experiencia. Y además, porque con las tasas de natalidad que tenemos por debajo del 1%, o si acaso, como en mi país, 1.4%, están cerrando colegios de enseñanza primaria porque no llegan niños. Para pregrado se ha disminuido muchísimo. Y en las universidades también estamos recibiendo esto. Son cambios demográficos sustanciales y no los hemos estudiado y no los hemos analizado. Los jóvenes de hoy no quieren tener hijos. Tienen la mascota, el perrito, el gatico. Pero no nos hemos preguntado cuáles son las causas de esas bajas tasas de natalidad, que tienen muchos fondos, tienen muchísimos fondos y cuestiones que hay que analizar. Y fíjense lo que yo comento en mi universidad. No vienen jóvenes, entonces, ¿quiénes van a desempeñar los pocos puestos de trabajo que no queden en manos de emprendedores o de ese grupo de personas organizadas por ese líder allá en la favela? Entonces ya no es ni siquiera que las personas adultas nos queramos ir a gozar de la pensión, sino que nos van a decir, no se vaya, no vaya porque no tengo con quién reemplazarle. Pero oigan la situación. La comunidad universitaria va a cambiar, porque nosotros vamos a necesitar actualizar nuestros conocimientos y además nos tienen que formar para la tecnología que cada día estará en más avance. Yo no lo voy a ver seguramente, pero ya en España tenemos las universidades de la tercera edad. Yo tuve oportunidad de visitar una universidad de esas y me quedé absolutamente sorprendida de ver la disciplina, el rigor, la atención de esas personas adultas frente a ese profesor que les estaba dando nuevos conocimientos o actualizando sus conocimientos. Entonces, miren, es que este mundo es otra cosa. Y yo, que he vivido tantos años, estoy absolutamente feliz de haber sido testigo de tantísimos cambios, haberlos podido analizar, haberlos podido estudiar en todas sus dimensiones y poder mirar hacia adelante lo que espera para el mundo. Sí, esas son experiencias muy importantes. Básicamente tenemos que insistir mucho en la formación. No podemos abandonar esta formación por una sencilla razón, por los cambios tecnológicos que se están presentando, la actualización que necesariamente tenemos que hacer frente a los cambios. Y yo digo que cuando hay una transformación hay que adaptarse. El hecho de lograr una adaptación a estos cambios nos va a permitir marchar y adelantar sin traumatismos. Yo creo que hay que aceptar
aceptar esos cambios y sencillamente entender que el mundo de hoy es un mundo completamente diferente, que en la medida en que nosotros nos adaptemos a este mundo, podremos sobrevivir, podremos hacer muchas cosas. Si nos ponemos a guerrear con el pasado y a no aceptar esto que tenemos hoy en día y que va a seguir cambiando. Entonces tenemos que prepararnos también para esos nuevos cambios. Quiero agradecer nuevamente esta maravillosa oportunidad de conversar con ustedes, sencillamente de hablar un poco de mis experiencias de vida y lo que he tenido oportunidad de apreciar en tanto contacto con el mundo entero. Realmente me he enriquecido muchísimo. Muchísimas gracias. Quero me dirigir à professora Marta agora. Sim. Que eu, depois desses quase 20 anos de convivência com ela, a chamo de Mi Martita. Então, eu tenho uma admiração profunda por você, Marta. Você acabou de falar que os jovens, né, a geração de cristal, né, que as pessoas como você, que tem tanta experiência e nos ensina tanto. Então, eu estou orgulhoso de ouvi-la. Eu não sabia que você ia ser convidada. Aí vieram me falar comigo sobre você, se eu a conhecia. Eu falei, não conheço a Marta, imagina. Nós somos da Academia Ibero-Americana e a Marta organiza os congressos lá na Colômbia, né? Eu me lembro, um deles tinha mais de 1.400 pessoas, né? Aqueles eventos maravilhosos. Então, Marta, eu quero deixar meu recado a você. Você hoje aqui deixou todos nós entusiasmados com o seu entusiasmo de vida, com a sua vontade de continuar agregando valor. E muito obrigado pela oportunidade que nós temos de ouvir e aprender com você. Se alguém quiser um dia encontrar com a Marta, vá ao aeroporto, porque ela vive com a mala na mão, viajando para a Itália, para o mundo inteiro. Marta, muito obrigado, um beijo carinhoso em você e em breve estaremos juntos nessa sua maravilhosa Colômbia. Muito obrigado. E lembrando que a gente está gravando o encontro de hoje e o vídeo também será disponibilizado à professora Marta, então ela receberá suas palavras, professor Nelson. Colegas, em prol do tempo eu não vou abrir para perguntas nesse momento. Quem tiver eventualmente algum questionamento pode mandar no WhatsApp e aí no fim, conforme a gente conseguir o que sobrar de tempo, a gente discute o assunto. Eu vou agradecer a minha colega Adriana, de bancada, o Gilson já se foi, e já de plano chamo o Luiz, a Luciana e a Simone para tocarem os nossos trabalhos daqui para frente.